Explicador Virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E a matéria é Conflito Israel e Palestina. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai poder situar a questão do Oriente Médio, né? O Oriente Médio é caracterizado, a gente já tinha visto, por uma região aqui que fica entre a Ásia, a África, né, e a Europa, fica bem próximo dessa região, né? A gente vai entender como essa área aqui em amarelo, e a gente vai ver especificamente essa região aqui específica, que é Israel, né, a questão do Israel e da Palestina, né? Lembrando que aqui é o Egito, já fica na África, a Arábia Saudita, o Irã, a gente já tinha visto a questão sobre o Irã e o Iraque, né, disputa sobre essa questão, a gente tinha discutido mais sobre questões do Oriente Médio, mas especificamente agora a gente vai ver essa região aqui. Características gerais, uma região extremamente seca, né, tem problemas de água, né, então é importante também para a gente entender a dinâmica da região. Bom, a importância geográfica, né? Ela é localizada no Sudoeste Asiático, estrategicamente entre os 3 continentes, como a gente já viu. Então, entre a Europa, entre a Ásia e entre a África. Então, é uma área importante de passagem. Quais são os pontos mais importantes para a gente ver? O Canal de Suez, que é a ligação artificial entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, então uma área de passagem importante. O Estreito de Hormuz, que liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico, então é uma rota obrigatória dos petroleiros dos países árabes. Lembrando que a gente já tinha estudado sobre a OPEP, essa região do Oriente Médio concentra boa parte dos países membros da OPEP, ou seja, boa parte dos produtores do petróleo, então é importante por causa disso. E o Estreito de Bósforo, que liga o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, e é a passagem para a Europa e os países asiáticos. Então, é uma região geograficamente importante por causa disso. Bom, questões econômicas que vão envolver o Oriente Médio, claro, a gente vai dar destaque ao petróleo. O Oriente Médio é muito caracterizado por uma grande diferença social, né? Você tem uma grande concentração de renda, com grandes regiões, né, produtores de petróleo, então tem grandes sultões com muito dinheiro e uma população bem pobre. Ele é constituído por 17 países, mas o Estado palestino não é um país legitimado. É inclusive isso que a gente vai entender melhor. A gente vai entender de que forma o Estado palestino ele vem lutando para se justificar enquanto Estado, né? E a presença de jazidas petrolíferas na região arábica também é muito importante. Mas, para a questão que a gente vai ver hoje, que é a questão de Palestina e Israel, essa questão não envolve a questão do petróleo. É uma questão mais étnica, religiosa, uma questão mais de disputa territorial. É diferente do que a gente já viu. Mas, de panorama geral, o Oriente Médio é caracterizado por isso. Bom, questões históricas e diversidade étnica, né? A área é uma ocupação bem antiga, uma região que será influência de diversas civilizações. Isso vai ser importante porque vai caracterizar etnias muito diferentes lá também. Então tem egípcios, civilização da Mesopotâmia, os sumérios, assírios, os caldeus, os hebreus, né, os fenícios e os persas. Por exemplo, o Irã, como a gente vê na questão do Irã, Iraque, o Irã é persa. Então, uma disputa entre árabes e persas. Então, essas origens ainda estão bastante marcadas ali. Mas, durante o século VII, né, ao século XV, você teve um processo chamado de expansionismo árabe, né, com a presença do Império Otomano, que vai expandir, né, vai distribuir os árabes por essa região, vão ocupar boa parte dessa região que é o Oriente Médio. Após a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, na verdade, as áreas que eram áreas do Império Otomano foram repartidas entre a França e o Reino Unido. Então vão criar bastante diferenças, porque vão posteriormente, depois do processo de descolonização, gerar novas nações. Então você vai ter diversidades étnicas, muitas vezes de origem, né, de qual povo que ocupava aquela região, culturais e religiosas, né, você teve um processo de expansão dos árabes, expansão da religião da fé islâmica, e também questões nacionalistas que vão surgir depois da desfragmentação do Império Otomano nessa região. Essa região é basicamente importante porque é o berço das 3 maiores religiões monoteístas, ou seja, que acreditam somente num Deus do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Bom, a questão que a gente vai ver especificamente a partir de agora é a questão da Palestina. E é uma das questões que a gente vai ver que são questões que são permeadas por conflitos territoriais. Não necessariamente territórios que têm algum valor econômico, mas que muitas vezes têm valor histórico, né, e valor sentimental para os grupos que estão disputando. Então, é considerado pela diversidade étnica e religiosa, às vezes é o que vai motivar a disputa pelo território. Então, são etnias distintas que disputam esse território. A região é a maior consumidora de mercado mundial de armas, o que significa que a gente tem uma grande incidência de conflitos. É uma região bastante bélica. O Oriente Médio é muito caracterizado por isso, né?
Dentre as disputas, a questão da Palestina é a mais sangrenta. É uma questão que vai movimentar boa parte da atenção internacional, inclusive, e que vai gerar um grande desconforto internacional em função dessas questões. É uma região naturalmente violenta, a partir da Primavera Árabe, que foram eventos recentes, ficou muito mais, e a partir de agora a gente vai ver melhor sobre a questão específica da Palestina. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!